e depois vai voltar um ciclo de queda, e aí os FIIs voltam a se valorizar de novo. Nesse momento em que os FIIs estão caindo, é o momento que a gente deve comprar, é o momento que a gente deve ir às compras. Então, por que eu não vou comprar o mesmo ativo, o mesmo imóvel, os mesmos prédios que estavam lá por um preço muito mais barato agora? Se eu comprei quando estava caro. Então, é essa mentalidade que a pessoa que quer ganhar na bolsa ela tem que pensar. É uma mentalidade de longo prazo. O problema é que as pessoas estão ali para obter lucrinho, elas estão ali com a promessa de dinheiro fácil. Só dividendo, né? Às vezes é um mês. Pensar no longo prazo, Deus me livre, eu quero ganhar agora. Qual que é a boa aqui agora? Qual que é a cripto que vai estourar? É isso que o pessoal pensa. Ou tigrinho, infelizmente, né? Exato. Ou tigrinho. Então, e aí por isso que as pessoas falam, bolsa é cassino, bolsa é furada, ações não presta, ação brasileira não presta, odeio as ações, odeio os FIIs, por conta desse raciocínio. A pessoa não está acumulando para o longo prazo. Entendeu? Então, a minha carteira, com toda a turbulência que está acontecendo, minha carteira está no positivo. E assim, não é porque eu invisto muito dinheiro na minha carteira, porque eu tenho a carteira do meu canal com R$200 por mês, que a gente acabou de chegar em R$3.200 investidos, que a gente está investido há 1 ano, que também ela está batendo o CDI, está batendo o Ibovespa, está batendo todos os indicadores. Sim. E como que a gente faz isso? Com a economia caindo, com uma coisa descendo, outra coisa subindo ali, porque a gente faz os aportes bonitinho no mês. E aproveita as oportunidades. Sabe um ponto importante a gente falar, Diegão? Exato. É o seguinte, a gente olha, por exemplo, o dividendo do MXRF11, pagando 11% ao ano. Só que você pode aumentar esse dividendo ao comprar a cota mais barata. Por quê? Muitas pessoas não entendem isso. Mas o dividendo ele é pago pelo número de cotas que você tem e não pelo valor que você tem. Então, quanto mais barato a gente consegue comprar as cotas hoje, é a chance de você aumentar o seu percentual. Por exemplo, alguém vai chegar pra você e falar, pô, eu tenho uma média de 1,2% ao mês de fundo imobiliário. Você vai falar, como, cara? Então você só investe em fundo de papel? Às vezes não. Às vezes o cara pegou uma época tão boa pra comprar fundo imobiliário, até mesmo de tijolo, que ele foi acumulando fundo imobiliário muito mais barato, ele pegou as cotas mais baratas. Porque, por exemplo, para deixar aqui o exemplo muito claro para as pessoas, o Diegão vai complementar. Imagine que uma cota hoje ela custe R$100 e você recebe R$1 de dividendo, tá certo? Ela caiu 50%, ela caiu 50%, tá? Então, com R$100 você consegue comprar 2 cotas. Só que você vai conseguir ganhar, agora você vai ter 3 cotas, você vai ganhar R$3. Ou seja, né, você comprou aí com R$200, você comprou 3, porque caiu 50%, e agora você tem 3 de dividendo. Então, quanto mais barato a cota, é maior a sua chance de aumentar o dividendo, tá? Então, as pessoas precisam ter esse entendimento, né, Diego? Porque muita gente fala, pô, Luiz Barsi ganhou muito dinheiro, e ele basicamente fez isso. Ele foi comprando as ações baratas e foi ganhando cada vez mais dividendo. Não é isso, Diego? É isso mesmo. É a diferença do dividend yield do mercado para o dividend yield on coast, que geralmente o pessoal do mercado chama, né? Geralmente é termo em inglês, a gente não entende porcaria nenhuma e ignora isso. Por isso a maioria das pessoas nem sabe dessa informação. Mas existem esses 2 dividend yields diferentes. O dividend yield do mercado é qual que é o dividendo que a empresa paga, ou qual que é o dividendo que o FII paga, dividido pelo valor daquela ação ou daquele fundo imobiliário no mercado agora. Porém, existe o dividend yield on cost, que é no meu custo, no custo que eu paguei naquela época. Então, que nem você falou, se eu peguei hoje, por exemplo, o MXRF11 está R$10, tá pagando 10 centavos. Porém, eu paguei numa época, eu paguei R$8 no MXRF11 e ele tá pagando os mesmos 10 centavos, o dividend yield que eu tenho não vai ser de 1%. Ele vai ser de 1,2, 1,3. Exatamente. Porque eu paguei mais barato. E ele tá pagando ainda hoje um preço. Então, assim, as pessoas esquecem disso. E por isso que o jogo do longo prazo, ele dá certo, né? Porque você vai tendo cada vez esse dividend yield on cost maior, porque aí o fundo de tijolo ainda vai se valorizando com a inflação. Então, se você para pra pensar, esse dividend yield on cost vai subindo cada vez mais. Todo ano ele vai subindo. Exato. Entendeu? Exato. Então é uma coisa muito, muito doida você parar pra pensar que é no longo prazo que a gente vence esse jogo, gente. Não tem jeito. E, Diegão, outra comparação que o pessoal faz muito é com imóveis físicos, né? Então o cara fala, por isso que eu não gosto de fundo imobiliário. Prefiro 1000 vezes imóveis. Só que nesse momento, Diego, os imóveis físicos também estão em queda. Porque uma construtora, nesse momento, ela vende muito menos apartamento. Com certeza. Então ela vai fazer o quê? Ela vai ter que colocar em promoção alguns imóveis ali pra ela se livrar. Porque com juros mais altos, fica mais caro pra você tirar um financiamento. E muitas pessoas não têm dinheiro à vista. Né? É inviável. Então você vai lá na Caixa Econômica, o teu financiamento imobiliário ele vai estar mais caro. Então muitas vezes o teu imóvel que você tem aí, que as pessoas elas têm uma questão de supervalorizar o próprio imóvel. Tipo, por exemplo, o cara fala, meu apartamento vale 1 milhão. Por quê? Porque o porteiro falou, porque o vizinho vem... isso aí. Ele acha que vale 1 milhão. Aí quando ele coloca pra vender,
primeiro mês não vende, segundo mês não vende, o terceiro mês não vende, o cara fala, ih, caramba, será que meu apartamento vale 1 milhão mesmo? Aí o cara baixa pra 900 mil. É isso mesmo. E aí ele vai indo até a hora de conseguir vender. Quando viu, já passou muitos meses, teve que dar um desconto. Então tem isso também. Agora, os fundos imobiliários, a gente tem o quê? Várias vantagens, né, Diego? Queria que você falasse aí algumas vantagens dos fundos imobiliários. Um dado que eu trabalhei numa empresa que chamava Loft, né? Que é uma imobiliária gigante online. E eu fazia exatamente essa parte de dados. O tempo médio para vender um apartamento em São Paulo, gente, é 16 meses. Você fica mais de 1 ano anunciando, tentando vender e abaixando o preço e não sei o quê. Então é exatamente isso que acontece. Existe uma bolha, né? O preço que a gente vê nos sites dos imóveis não é o preço da transação. Porque o preço original, o preço verdadeiro é o preço da transação. Que Sim. é quanto quem vendeu queria vender e quanto quem comprou aceitou pagar pela compra. Exato. Só que o preço que a gente vê nos sites online, Quinto Andar, Loft, etc., é o preço de quem está vendendo só. É a ponta vendedora, não é o preço de quem aceitou pagar. Aquele ali não. Senão a pessoa. O anúncio nem estaria mais lá, né? Já teria saído de lá. Então a gente sempre vê esses preços inflacionados. Inclusive, eu tinha feito uma análise, cerca de 15% a 20% dos preços estão inflacionados em média. Varia de bairro para bairro aqui em São Paulo. É um estudo muito louco, que o pessoal, inclusive, dessas empresas fazem. Porém, é exatamente isso. E assim, quando a gente fala de um fundo imobiliário, né, a gente fala de várias vantagens, igual você falou. Então, liquidez em D+2, né? Então, eu vendo a cota de um fundo imobiliário hoje, daqui 2 dias úteis, o dinheiro está na minha conta, eu posso usar esse dinheiro. Imagina só, 16 meses de liquidez no imóvel físico, comparado com 2 dias de um fundo imobiliário, é uma vantagem absurda. É uma vantagem extremamente absurda. Aí não tem só isso, tem imposto de renda. Então, o aluguel do imóvel físico você vai ter imposto de renda, enquanto que os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. E não é isento de imposto de renda porque o governo é bonzinho. Ai, nossa, o governo é lindo, ele quis isentar para os acionistas lá do FII pagar, não precisar pagar imposto. Olha como eles são lindos, né? Não é isso, é porque o fundo imobiliário está fomentando uma economia inteira. Quantos shoppings, a maioria dos shoppings que a gente vê estão nos FIIs. Então, assim, pensa que quantos empregos um shopping não gera? De pessoas comprando lá e pagando imposto por essas compras. As lojas, galpão logístico, um fundo de escritório para as empresas funcionarem. Então, o governo dá isenção para o fundo imobiliário não é porque é uma falcatrua, porque às vezes, quando a esmola é muito, o santo desconfia, né? Eu também sou assim. A pessoa fala, isento de imposto, eu não vou investir nesse negócio. Mas não é, porque tem um incentivo muito grande o fundo imobiliário para a economia. Os CRIs, inclusive, né, Diego? Que a gente está emprestando nosso dinheiro para as empresas do setor imobiliário poderem construir os seus edifícios e tal. E gerar muito emprego, né? Uhum. Inclusive o agro agora, né? Os fiagros. Agora tem os CRAs, que estão os agros, que estão fazendo... Mas tem que tomar bastante cuidado. Teve um fiagro aí que me parece que deu um probleminha agora. Acho que até um fundo, se eu não me engano, do Banco Itaú, que passou pagava bons dividendos, até tem que ficar de olho. E também, acrescentando isso que você falou, Diego, veja, você que está aqui começando, né, em fundos imobiliários ou até já investe, qual é um benefício importante? Que você investe com pouco. Se você se expõe ao mercado imobiliário hoje, com fundo que tem cota que custa R$10, R$20, R$30. Ah, Carol, mas não vai render nada, não vale a pena. Vale, criatura. Por quê? Porque é por longo prazo. Por isso que a gente fala, né? Tenha paciência. Às vezes a pessoa tem... Eu fico tão feliz, porque tem, às vezes, pessoas que estão com 19, 18, 17, já estão começando. Então, também você tem ali uma parte, uma cota barata. E mais uma coisa, né, Diego? Não dá pra você alugar um apartamento, só um banheiro. Né? No fundo imobiliário, você compra ali uma cota, 2, tomara que 100, né, 200 aí pro pessoal. Mas você também não pode alugar um imóvel só apartamento, né, na maior parte das vezes só um quarto. Você quer dizer que fica caro pra você comprar um imóvel, né? Isso, fica hoje muito com 100 mil reais você não compra nada. Sendo que com 50 reais você já compra você pode até montar uma carteira de fundos imobiliários e receber dividendos. Só que agora chegou a hora da gente colocar o Diego na parede, Carol. Ixi, lá vem. Vamos falar, Diegão, o seguinte... Temos fundos imobiliários, então, que estão baratos. Como você disse, vários caíram aí. Eu gostaria que você citasse... Vamos falar um de Lages, por exemplo. Um que você goste de Lages, que nesse momento está atrativo. E a gente sabe que os fundos de Lages caíram pra caramba. A gente citou o KNR11, por exemplo, que tem 60% da composição em Lages. E muita gente falando, o que aconteceu com o KNR11? As Lages apanharam muito. Você poderia citar um FII de Lages que você gosta bastante e está barato? Cara, eu falaria exatamente o KNRI, por ele ser híbrido. Então, assim, além de lajes corporativas, a gente tem também ali a parte logística, né, do fundo. Então, isso dá uma equilibrada boa ali. Porém, é isso. Todos os FIIs do segmento de lajes, eles estão apanhando pra caramba. É muita vacância. Até o PVBI11, que é um baita fundo, né, Diego? Tá com um PVP abaixo de 1. Tá bem abaixo de 1. Apesar que fundo de tijolo a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o PVP, né?
Porque os imóveis, eles podem mudar muito o valor patrimonial, né? E quando é que foi feita essa análise? Eu gosto muito de analisar o PVP para papel. Para tijolo eu não gosto muito porque o valor patrimonial ele pode mudar. Imóveis, ele é né? até um pouco relativo, né? Porque quem avaliou colocou um monte de premissas ali. Avaliar o preço de um imóvel, gente, dado que não tem uma pessoa comprando aquele imóvel, ele precisa saber o valor da transação. Se avaliar o preço de um apartamento é difícil, uma casa é difícil, imagina um shopping inteiro. Exatamente. Exato. Entendeu? Que não existem transações pra você saber, nossa, tá custando isso. Exato. É bem difícil mesmo. Para tijolo é bem difícil a gente julgar pelo PVP. É bem Já difícil. papel dá pra Mas gente aí avaliar vamos certinho. buscar no Diegão, não adianta fugir, que aqui a gente busca, hein? Não. Só que assim, De ó, laje que eu vou você acha falar, que tá? um que tá na minha carteira, que ele é extremamente polêmico, não tem jeito. Eu sempre coloquei ele na minha carteira falando pro pessoal, gente, é um fundo que tem risco. Ele tá na minha carteira porque esse risco pode virar uma oportunidade pra mim no futuro. Só que assim, ele apanha muito esse fundo, que é o Vino 11. Você falou que caiu 30%, né? Na minha carteira caiu 35%. Saiu da casa dos R$8, agora tá em R$5. Nossa. Imagina o negócio. Lages apanhou, mas esse apanhou demais, né? Esse apanhou demais. E aí, quando você para pra analisar, você fala, tá bom, mas qual que é o problema do Vino 11 mesmo? A vacância dele, 4%. Tá boa? Gente, Pra Laje tá a ótimo. vacância de Laje tá 30%. Tá 35%. A vacância do 27%. A vacância do Vino é 4%. Então, não é um problema que os inquilinos não estão ocupando os imóveis. Tá tudo ocupado. Tá bom. Aí você fala, não, então tem algum outro problema. Estão dando calote nele? Tem muito calote? Até 3 meses atrás, ninguém tinha dado calote no Vino. Todo mundo pagava quanto em dia. Aí veio a WeWork, que é uma empresa que, inclusive, tá em recuperação judicial, Sim. ainda tá falindo, em palavras claras. É uma empresa que ela aluga, né, os imóveis e coloca para o pessoal trabalhar. Tipo aqueles escritórios que você aluga ali, você Sim. pode alugar uma sala de um escritório para colocar sua equipe para trabalhar. Sim. Eu mesmo já trabalhei várias vezes em WeWork quando eu trabalhava CLT. E o WeWork tá falindo, não pagou o aluguel, deu calote num dos imóveis da Oscar Freire, inclusive aqui do lado, do Vino 11. E aí isso comprometeu em 5 centavos. Na verdade, não é 5 centavos, é 0,5 centavos. É meio centavo por cota. Isso foi comprometido no Vino. Só que o Vino, que é um fundo que está pagando agora 5 centavos por cota, quando você tira 0,5, você está tirando 10% da renda dele ali que foi desse- penalizado. Caiu entendeu? bastante os dividendos. Então isso acabou fazendo ele cair.